Os Estados Unidos, sob a ordem do Trump, fez um ataque contra alguns pontos no nordeste da Nigéria, que são regiões ocupadas pelo Boko Haram. É um grupo terrorista ligado ao ISIS, que costuma fazer terrorismo contra cristãos no norte da Nigéria, né? O Boko Haram é conhecido, não é um caso isolado deles atacarem cristãos. Na verdade, eles têm uma atuação já que vai de muitos anos, eles sequestram crianças cristãs, matam crianças, matam pessoas ali na Nigéria, é uma tragédia muito grande. Esse grupo quer fazer do norte da Nigéria um estado independente, que seria um estado islâmico, porque a Nigéria como um todo é um país de maioria cristã. Mas no nordeste da Nigéria há uma maioria muçulmana e eles querem que todo o norte se separe da Nigéria e se transforme num estado islâmico, né, com lei Sharia e aquela coisa toda. Essa é a origem do conflito e o Trump já havia avisado em novembro que caso o Boko Haram continuasse agredindo cristãos na Nigéria, tomaria ações e aparentemente nesse momento essas ações foram tomadas. Não sabemos ainda exatamente a consequência, o que resultou dessas ações do Trump, mas isso mostra uma mudança importante na política externa americana. Muita gente estava vendo o Trump como abandonando a política externa mundial dos Estados Unidos, que os Estados Unidos iria focar só na América Latina, na América como um todo, né, nas Américas, e não iria se importar mais tanto assim com África, Europa e Ásia e coisa e tal. E bom, parece que não é bem assim. Nesse caso, particularmente, ele fez uma série de ataques muito provavelmente coordenados com o governo da Nigéria. Vamos entender o que aconteceu aqui, o que pode advir disso daí, não só na própria Nigéria, como em outras consequências no mundo, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por o Moraes peitou e o Trump peidou, Peter de calcinha invadindo Caracas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? A gente não tem ainda informações sobre o ataque em si, qual foram os alvos, que arma foi usada, que tipo de coisa aconteceu, qual foi o resultado. O que a gente tem é, neste momento que eu gravo esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo na noite do dia 25 de dezembro, a gente tem a informação aqui, ó, que essa noite, sob meu comando, o comandante-em-chefe das Forças Armadas Americanas lançaram um ataque poderoso e mortal contra terroristas do ISIS, no noroeste da Nigéria, que estavam alvejando e matando primariamente cristãos inocentes em níveis não vistos por muitos anos, mesmo séculos. Eu já havia avisado esses terroristas que se eles não parassem de matar cristãos, haveria um inferno para eles, e hoje isso aconteceu. O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques precisos que apenas os Estados Unidos são capazes de fazer. Sob minha liderança, o nosso país não vai permitir que o terrorismo islâmico prospere. Que Deus abençoe nossos militares e Feliz Natal para todos, inclusive para os terroristas mortos, dos quais haverá muito mais mortos se eles não pararem a matança de cristãos na Nigéria, né? Então, essa é a situação. De fato, o Trump está avisando aqui que já tinha avisado sobre isso, e de fato, se você vê aqui, ó, qual é a situação dos cristãos na Nigéria, porque Trump está ameaçando intervir. No dia 8 de novembro, o Trump ameaçou adotar medidas contra a Nigéria caso o governo continue permitindo o assassinato de cristãos, né? Em vídeo publicado pela plataforma Trump Social, Trump afirmou que pretende fazer coisas com a Nigéria, das quais a Nigéria não vai gostar, entrar nesse país agora desonrado com as armas em punho. Mas o interesse do Trump no tema não surgiu do nada. Há meses, ativistas e políticos na capital de Washington afirmam que militantes islâmicos vêm atacando sistematicamente cristãos no país africano. Isso é verdade, isso de fato ocorre. Então o Trump fez o aviso em novembro e, de fato, agora reagiu, né? Depois dessa ameaça do Trump, a moeda da Nigéria, o Naira, e outros ativos do país despencaram após a ameaça de ação militar do Trump. O presidente americano diz que se prepara para possível ação na Nigéria caso o governo não interrompa os assassinatos de cristãos por militantes islâmicos, né? Então, a gente não sabe se esse ataque americano foi coordenado com o governo da Nigéria ou não. Porque a verdade é que o governo da Nigéria é contra esses assassinatos. A crítica do Trump é que eles não estão fazendo o suficiente, não estão de fato resolvendo o problema, né? Aqui, ó, 52 mil cristãos foram mortos na Nigéria por islamistas
não teve nenhuma palavra dos tradicionais críticos dos judeus, né, que acham que o problema do Islã é os judeus e coisa e tal. Isso é um genocídio real, né? E o que está acontecendo isso? Essa aqui, ó, é a lógica do Boko Haram, tá? Isso aqui é a Nigéria. Bem, tem esse mapa aqui, é melhor de ver. Isso aqui é a Nigéria, tá? A Nigéria é um país de maioria cristã. A maior parte das pessoas na Nigéria professa a fé cristã. Mas no norte do país, particularmente aqui no Nordeste, nessa cidade aqui de Maiduguri, existem muitos muçulmanos. Essa região aqui tem muitos muçulmanos. E é um sonho desse grupo chamado Boko Haram de tornar o norte da Nigéria um país islâmico independente. Então eles querem eliminar os cristãos no norte da Nigéria para criar um país independente islâmico aqui, né? E com isso eles têm feito uma série de atentados contra cristãos, contra igrejas, contra capelas e coisa e tal nessa região norte do país. Muito raramente acontece um ataque aqui mais ao sul, na região da capital, aqui em Lagos e outras cidades da Nigéria ao sul. Raramente você tem problemas. Isso aqui é o problema clássico aqui do norte do país, da região do Sahel, né? A Nigéria, ela fica bem no meio do caminho entre o Saara, aqui para cima está o Níger, que já é bem seco, já é um deserto. Aqui para baixo a Nigéria, ela tem uma grande parte de vegetação ainda nativa, né, de matas tropicais, e essa região aqui é justamente a região mais do Sahel, em que é onde os islamistas prosperam. É uma região pobre da Nigéria e essa região aqui particularmente é muito muçulmana, tem muita gente do Islã e eles praticam uma série de atentados aqui, realmente muito triste essa situação aqui na Nigéria. Isso não é novidade, isso já acontece já há muito tempo, né? Já teve sequestro de crianças, sequestro de famílias e maldades infinitas, né? Aqui nesse momento o pessoal está pedindo uma reza pelos cristãos da Nigéria durante a fase de Natal, porque é justamente a época do ano mais perigosa para eles. O pessoal muçulmano costuma atacar exatamente no Natal lá na Nigéria, e de fato aconteceu isso, tá? O pastor aqui está reclamando que a igreja dele e a casa dele foram queimadas por islamistas que mataram 150 pessoas da congregação dele, e no final das contas não teve manifestações do Ocidente, não teve protestos e coisa e tal. Isso aqui é o Tommy Robinson falando, isso aqui é de 2 dias atrás, tá? Dia 23 de dezembro. E aparentemente, justamente por isso, o Trump está respondendo hoje, né? O Trump fez o ataque hoje contra esses grupos islâmicos lá na Nigéria, né? E, de novo, ninguém tem nada contra a fé islâmica, ninguém tem nada contra os muçulmanos em si. O problema é os grupos terroristas que querem forçar a fé islâmica em outras áreas onde ela não é prevalecente, né? Bom, é verdade que também teve hoje um ataque numa mesquita na Nigéria, em que um terrorista detonou uma bomba e matou também muçulmanos numa mesquita lá nessa região norte da Nigéria. Então é importante notar que há agressão mútua nessa área, mas sem dúvida alguma quem tem sofrido mais são os cristãos nessa região, né? Aqui tem algumas imagens de outros ataques que aconteceram no passado, que eu não posso mostrar aqui no YouTube porque o YouTube não gosta, mas tipicamente são imagens realmente terríveis de mortes e coisa e tal, né? E já há muito tempo se questiona por que a mídia não fala nada do genocídio cristão na Nigéria. Já está acontecendo há bastante tempo, muitas crianças sequestradas para serem escravas sexuais dos islamistas, e mortes à vontade por lá, realmente um absurdo esse movimento do Boko Haram aqui na Nigéria. O Trump prometeu que ia fazer alguma coisa e fez. Será que alguém aumentou lá a quantidade de testosterona do Trump? Porque o Trump ultimamente só tem dado taco, né? Taco para tudo quanto é lado. Mas dessa vez acho que alguém aumentou a dose da reposição hormonal dele de testosterona lá e ele resolveu fazer alguma coisa. Tomara que tenha feito a coisa correta. Não temos ainda os resultados desse ataque americano contra o nordeste da Nigéria. Vamos aguardar, mas eu acho que é uma coisa no sentido correto. De fato, o Islã, sim. O Islã é uma religião de paz, é uma religião pacífica, é uma religião que as pessoas têm o direito de professar sua fé tão livre quanto qualquer outra. Agora, movimentos terroristas realmente são inaceitáveis. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.